Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando a Ele que nos abençoe em mais esta atividade. Senhor Jesus, Mestre amigo, ampara-nos, Senhor, em nossos ideais de renovação interior, de reflexão acerca das leis morais da vida, que nos indica o caminho a percorrer. Leis que existem em nossas consciências, nos convidando à prática das virtudes. Ampara-nos, Senhor, para que possamos estar conscientes sempre que o sentido maior dessas leis é nos produzir a felicidade, e que a felicidade acontecerá sempre num caminho suave e leve, em que, por autoconsciência, acionamos essas leis num movimento de discernimento em relação à nossa liberdade de ação. Ampara-nos para que possamos estar cada vez mais conscientes desta realidade e, por essa autoconsciência, seguirmos avante em direção ao bem maior. Se conosco, hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, hoje iniciaremos o módulo 9 do nosso estudo reflexivo. Começaremos na noite de hoje a trabalhar o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. No encontro de hoje nós trabalharemos o tema A Essência das Leis de Progresso e de Trabalho. O objetivo é refletir sobre a essência fundamental das leis de progresso e de trabalho e como elas repercutem em nossas vidas. Vamos começar com a nossa meditação inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo, essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, com capacidade de progredir sempre em direção à felicidade. Com a oportunidade de trabalhar efetivamente no desenvolvimento das virtudes que você traz latentes dentro de si, como forças vivas a lhe convidar a operosidade, desenvolvendo-as dentro de si. Como é para você pensar em trabalhar pela sua evolução neste momento evolutivo de sua vida? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós, nesse módulo do nosso curso, trabalharemos as leis de progresso e de trabalho. Da mesma forma que estamos vindo com as demais leis, o nosso foco principal não vai ser no trabalho material, nem no progresso material. Nós vamos ter encontros específicos para trabalhar essas questões que são abordadas no Livro dos Espíritos, mas o foco principal vai ser no nosso progresso espiritual, no esforço que o Espírito deve fazer para conectar com as leis na sua própria consciência e a partir dessa conexão com as leis na consciência, desenvolver as virtudes que todos nós somos convidados a desenvolver. Então esse vai ser o foco principal e por isso nós vamos começar a nossa reflexão com a questão tronco, uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, que é a questão 115, que já estudamos em outros módulos, mas cada vez nós estudamos com um enfoque diferente. Neste módulo nós enfocaremos as duas leis que estamos trabalhando, progresso e trabalho. Então a questão já é conhecida de todos nós. Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Acho que a maioria já sabe quase de cor a resposta, de tanto nós falarmos sobre essa questão, mas vamos vê-la aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vamos refletir primeiramente nesta questão, onde nesta questão os mentores espirituais falam da lei do progresso e da lei do trabalho. Que parte da questão está eminentemente focada nessas duas leis? No módulo passado nós estudamos essa mesma questão com foco na lei de liberdade, que é a segunda parte da resposta. Onde estão as duas leis que estamos estudando agora, progresso e trabalho. Ele fala da lei do progresso, ali onde ele diz, onde a resposta coloca, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. E a parte do trabalho é quando ele diz, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Está faltando mais uma questão em relação ao trabalho. A missão. É possível você cumprir uma missão sem trabalhar com ela? Então veja, eles já começam falando da lei do trabalho. Todos vamos que primeiro a lei de igualdade, né? Lei de igualdade nós vamos estudar mais para frente, depois nós voltamos a essa pergunta, trabalhando a lei de igualdade. Lei de igualdade, depois eles
já começam falando do trabalho do espírito imortal. A cada um deu determinada missão. A missão é eminentemente esse trabalho que o espírito é convidado a fazer. Para que serve essa missão? Aí já entra a lei do progresso, para fazê-los chegar progressivamente à perfeição. E como que se dá essa perfeição? Mais trabalho, né? O trabalho, a missão, qual é a missão? A missão é o conhecimento da verdade. Como que se conhece a verdade, gente? Desenvolvendo as virtudes pela prática praticando as leis divinas, pelo desenvolvimento das virtudes. Isso é o meio, esse é o processo. Mas como que se conhece a verdade? Através da investigação do que? Das leis divinas, exatamente. Questão 619 do Livro dos Espíritos. Como que se conhece a verdade? Investigando as leis divinas. As leis já existem na nossa consciência, mas elas existem todas delineadas, todas explicitadas para nós? Não, elas existem como forças vivas dentro de nós, nos convidando a uma ação, a uma missão. Que missão é essa? Investigar essas leis, como nós estamos fazendo. Nós fizemos 16 encontros de 1h30 para investigar, nesse nível evolutivo que nós estamos, a lei de liberdade, de responsabilidade, causa e efeito, né? Nesse trabalho que estamos fazendo. Agora vamos dedicar mais ou menos uns 12 a 16 encontros de 1h30, investigando essas duas leis, de trabalho e de progresso. O grande objetivo é o espírito adentrar nesse conhecimento. Quando ele adentra esse conhecimento, o que ele faz? Ele aproxima de Deus. Isso é o quê? Você está ligado à lei do trabalho? Ou a outra lei? A lei do progresso. É exatamente isso que é chegar progressivamente à perfeição. Então ele vai cada vez mais se aproximando de Deus. O que significa aproximarmos-nos de Deus, do ponto de vista da lei de evolução ou da lei do progresso? O que significa? Manifestar os atributos de Deus em nós. Exatamente. Então, aproximarmos-nos de Deus é uma tríade. Conhecer pela investigação as leis divinas, desenvolver as virtudes do Espírito imortal e manifestar os atributos de Deus em nós. É possível isso sem trabalho, gente? Sem trabalho efetivo? E onde acontece esse trabalho? No centro espírita? Na nossa casa? Na repartição pública que a gente trabalha, ou na casa comercial, ou no consultório? Onde que acontece esse trabalho? Na nossa consciência, no ser interior. Isso também é trabalho, então? É o maior trabalho que todos nós somos convidados a desenvolver. O trabalho material é importante na nossa vida, mas ele é transitório, ele é circunstancial. Este aqui é o maior trabalho a ser realizado, porque é o trabalho do espírito imortal se aproximando do Criador da vida para alcançar a pura e eterna felicidade. É o trabalho interior de autotransformação. Somente assim é que nós conseguiremos o progresso que tanto almejamos. Então vejamos que a
a essência da lei do trabalho e do progresso está colocada aqui na resposta. E aí o que acontece? Aí entra a parte que você chamou a atenção, Mateus. A segunda parte da resposta diz respeito a quê? Aceitar submisso. Aqueles que aceitam submisso são que tipo de espírito? Que tipo de espírito que aceita submisso essa missão de conhecer a verdade pela investigação das leis para manifestar os atributos de Deus em si? Que tipo de espíritos são esses? Manso e humilde de coração? Aprendizes, e o aprendizado é o que? É um processo de que tipo? De trabalho. Estudo é trabalho? O que nós estamos fazendo aqui é trabalho? Não é só lá nas salas falando do que vai fazer do próximo evento, que é trabalho? O que nós estamos fazendo aqui é trabalho? É ou não? É o principal trabalho, é isso que nós estamos fazendo aqui. Os que a gente faz lá nas salas, nos locais administrativos, são trabalhos importantes também, mas eles são secundários na nossa vida. Então o estudo dessas leis, refletir, conhecer profundamente como nós nos propomos aqui, é o maior trabalho que o espírito imortal pode fazer. Porque ninguém pode fazer por nós, exatamente. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Qualquer outro trabalho, uma outra pessoa pode nos substituir até com mais eficiência e eficácia que nós. Esse daqui ninguém pode fazer. Então podemos dizer, Heitor, você que está respondendo a questão, que existem aqueles que são bons estudantes, trabalhadores, que são aqueles que aceitam submissos. E os outros? Os que murmuram, que tipo são? Tomando como referência a lei de trabalho e de progresso. Preguiçosos, exatamente. Quem não gosta de trabalhar, o que ele é? Preguiçoso. Então o espírito preguiçoso é aquele que tem uma missão, e o que ele faz com a missão? Um dia desses eu faço, porque esse negócio é tão difícil, né? É tão trabalhoso. Esse negócio de desenvolver virtudes, isso dá muito trabalho, deixa para a próxima encarnação. E aí o que acontece com esse tipo de espírito? Nós já vimos no módulo anterior: lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. O que acontece? Entra em sofrimento. Somos livres para sermos preguiçosos ou não? Somos. E somos livres para sermos operosos, trabalhando. A liberdade, nós também falamos que no nosso último encontro do módulo anterior, que essas duas leis seriam uma continuidade da reflexão das leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Lembra? Porque nós não tem como separar as leis. A gente separa didaticamente porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas veja, o espírito operoso, ele faz escolhas nesse sentido. Usando bem o discernimento, ele trabalha e ele progride mais rápido. Está muito claro aqui. O preguiçoso, o que ele faz com ele mesmo? O preguiçoso, ele se revolta, entra no murmúrio, e aí é livre para fazer isso, mas é responsável pelos seus atos e vai gerar para si mesmo as consequências que são o sofrimento. Vejamos que uma única resposta do Livro dos Espíritos, quantos ângulos de reflexão ela pode oferecer. Esse ângulo nós nunca tínhamos refletido nesse nível que refletimos hoje. O ângulo das leis do progresso e do trabalho. Nós já tínhamos falado disso, mas não aprofundado a investigação.
Então, o que é investigar as leis? Exatamente o que nós acabamos de fazer. Você investiga as leis tendo como tema, por exemplo, essa lei, essa resposta pode ser investigada à luz da lei de liberdade e responsabilidade de causa e efeito. Nós já fizemos isso. Agora investigamos com base na lei do trabalho e do progresso. Está tudo aqui. Basta que a gente tenha olhos de ver. Qual é o sentido do nosso progresso no universo? Levando em consideração o universo. Qual é o sentido? O universo precisa de nós, do nosso progresso. Quando o espírito faz esforços para se melhorar, o que acontece na economia do universo? O que acontece? O universo não depende de nós para que ele seja harmônico. Depende? Não. Por quê? O que gera a harmonia do universo? As leis onipotentes do Criador, não é? Porque se o universo, para a sua harmonia, dependesse do Espírito, Deus não teria criado leis para a harmonia do universo que são onipotentes. Concordam? Vamos refletir. Mas por que os benfeitores falam que o Espírito, uma das missões do Espírito é concorrer com a harmonia do universo, colaborar com essa harmonia do universo? Se ela não depende de nós, por que é necessário? A harmonia do universo não depende de nós, mas qual é o nosso grande objetivo? Nos tornarmos plenamente harmônicos. Quando nós nos tornamos harmônicos, o que acontece conosco em relação à harmonia do universo? Nos sintonizamos com a harmonia do universo. O que é a pura e eterna felicidade? Dá para entender o que é a pura e eterna felicidade? Que começa na felicidade relativa. Quando nós fazemos esforços de nos harmonizar, nós sentimos a harmonia do universo. Isso gera felicidade e contentamento? Gera leveza, suavidade? Gera ou não, gente? Exatamente. Então o universo não precisa de nós para ser harmônico. Mas o esforço de harmonização nossa faz com que nós nos sintonizemos com a harmonia do universo e sintamos o fluxo, e aí nós nos sentimos pertencendo ao universo. Veja a beleza disso. O Espírito só se sente pertencendo ao universo quando ele faz esforços pela lei do trabalho e lei do progresso para cumprir a sua missão. Enquanto ele se encontra preguiçoso, não quer trabalhar a sua missão, ele está no universo, o universo é harmônico, mas o que acontece com ele? Ele está desarmonizado. O sofrimento que a gente fala tanto é resultante dessa desarmonia. Então ele está desarmonizado e ele sofre isso. Então ele permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade enquanto ele estiver preguiçoso e não quiser trabalhar a missão que ele tem de gerar harmonia. O próprio murmúrio que o Afo levanta, que é a desarmonia, exatamente a revolta. O espírito fica revoltado com a missão, porque ele ainda está muito preguiçoso, ele não quer trabalhar a missão, então ele cria todo esse estado de desarmonia a partir do murmúrio, dessa revolta contra a missão. Então ele quer afrontar uma lei do universo, que é a lei do trabalho. Daqui a pouco nós vamos ver um versículo do Evangelho, que Jesus mostra exatamente que é uma lei de harmonia do universo, a lei do trabalho. Quais os fatores que levam o espírito a aceitar e outros a murmurar? É uma lei. Que lei é essa? Nós acabamos de estudar, módulo passado. Que lei é essa? Lei de liberdade.
o espírito é livre para fazer escolhas, ele não é obrigado a aceitar a missão. Ele vai fazer escolhas de aceitar ou não a missão, porque não existe lei de obrigação, existe a lei de liberdade. O que leva ele a fazer as escolhas é o exercício do livre-arbítrio. Ele faz escolhas. Claro que nós estudamos também no módulo anterior que na primeira etapa da evolução do espírito ele é conduzido por espíritos superiores a ele, conduzido até que ele alcance o nível de capacidade de aprender a discernir. Nesse momento que ele sabe já discernir, ele é entregue a ele mesmo e passa a ter uma tutela mais distanciada, que é do anjo de guarda, que também já estudamos. Nesse momento é que ele vai fazer escolhas operosas ou escolhas preguiçosas, entendeu? Escolhendo trabalhar em função daquilo que ele já tem capacidade de trabalhar, usando a virtude do discernimento, ou escolher a preguiça e não fazer esforços para trabalhar tudo aquilo. É sempre o livre-arbítrio do espírito que vai determinar isso. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, item 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Kardec parte de um sofisma muito presente à época, no século XIX. Como se, porque aquela questão, Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal, Deus criou o espírito simples e ignorante, como nós vimos na questão 115. E ele escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Como o ser humano que escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal, e Deus criou o ser humano, cria-se o sofisma de que de forma indireta, Deus teria criado o mal. Na verdade é um sofisma. Por quê? É aquilo que Kardec faz a reflexão. Deus não criou o ser humano perfeito. Ele criou o ser humano com uma finalidade. Que finalidade é essa? A pura eterna felicidade, mas a pura eterna felicidade é a consequência desse processo que acontece antes. Para se aproximar dele, de que forma? Desenvolvendo virtudes. Que lei que está atinente a isso? Deus criou o ser humano para quê? Para que ele progrida com seus próprios esforços, para que ele progrida com seu trabalho. Está logo em seguida aqui, ó. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste. Então esse é o grande objetivo do espírito imortal: desenvolver-se pelos seus próprios esforços. Aí entra a lei de liberdade, responsabilidade, causa e efeito novamente, e essas duas leis, progresso e trabalho, auxiliando o espírito a progredir, a se tornar tudo aquilo que nós vimos agora na resposta da questão 115, do trabalho para cumprir essa missão, aproximando-se de Deus pela investigação das leis
que já existe na sua própria consciência. Quando ele faz isso, o que acontece com o mal? Ele nem envereda no mal, aqueles que se submetem à missão desde o início, né? Eles passam pela fieira da ignorância, mas não pela fieira do mal, como está no livro dos Espíritos também. E os preguiçosos passam pelo mal, até que aprendam que o mal é um mau negócio, não é? O mal é um mau negócio ou não? Do ponto de vista mais profundo da palavra negócio, péssimo negócio, porque o mal vai gerar o quê? O sofrimento. E o sofrimento ninguém gosta, né? E como ninguém gosta, a pessoa, depois de aprender que o sofrimento está lhe fazendo mal, aí vai usar da lei de liberdade com responsabilidade e vai progredir. Ele permite que haja o mal, ele permite que nós façamos o mal para que aprendamos a discernir que só o bem que vai gerar a felicidade. Jamais Deus teria vontade que nós façamos o mal. A vontade dele é que nós façamos o bem. Só que o que acontece com a vontade de Deus? Ela é convidativa, ela não é impositiva. Como ela não é impositiva, Deus não impõe a sua vontade ao ser humano. Porque se ele impusesse, ele aniquilaria o livre-arbítrio do ser humano. Imagina a vontade suprema do universo, toda poderosa, sobre a nossa vontade. Ele criaria o espírito para anular o seu próprio livre-arbítrio. A vontade de Deus sempre convida o espírito. Ele vai a Deus, se aproxima de Deus na hora que ele quer, né? Porque ele é espírito imortal, e como espírito imortal, ele tem toda a eternidade para isso. Mas essa força endoevolutiva está sempre convidando. Sempre convidando. Então, cedo ou tarde, o espírito vai atender o convite e vai progredir. Porque essa é uma lei, nós vamos ver daqui a pouco uma questão que fala exatamente disso. Vejamos uma fala de Jesus muito significativa e vamos refletir à luz do que nós estamos trabalhando. João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Que lei Jesus está falando? Então, a lei do trabalho. Agora, qual é o sentido profundo dessa orientação do Cristo? Nós somos os causadores da nossa felicidade. E em que momento a gente causa a nossa felicidade, por inferência também, a nossa infelicidade? Aqui e agora. Aqui e agora é sempre o momento de gerar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, utilizando da lei de liberdade para submeter a missão, gerando a felicidade, ou murmurar, produzindo a infelicidade. Por isso que o trabalho é uma lei que acontece sempre aqui e agora. Aliás, todas as leis acontecem aqui e agora. Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, nesse momento, e eu trabalho também. Porque para o espírito imortal há descanso. Quem é que precisa do descanso? O preguiçoso? Só o preguiçoso que precisa de descanso? Mas é o espírito que precisa de descanso? O corpo. O repouso é para o corpo, para que o corpo restabeleça. Isso nós vamos ver no momento próprio, a questão do trabalho material e do repouso. Agora, o espírito precisa de repouso? Desse ponto de vista? Não. Porque o espírito trabalha o tempo todo. Pelo menos esse é o convite de Jesus. Tem o preguiçoso que não quer trabalhar. Aí já é um problema do preguiçoso. Mas o convite é trabalhar o tempo todo. Quando nós estamos dormindo, o corpo dorme, não é? O espírito dorme também? Precisa de dormir?
Ou nós podemos ir para a dimensão espiritual, assistir palestras, cursos, trabalhar efetivamente para auxiliar o próximo. Podemos ou não? A noite toda. E a gente volta lépido e fagueiro, sem cansaço algum. Porque o espírito trabalha numa outra condição. O corpo está lá repousando e o espírito trabalhando. Esse trabalho de conexão com as leis e o desenvolvimento das virtudes tem interrupção? Só para o preguiçoso, né? O preguiçoso interrompe por livre e espontânea vontade. Mas para o operoso, para o trabalhador, aquele que está exercitando a virtude ligada à lei do trabalho, como que é o nome da virtude? Operosidade. Aquele que está exercitando a operosidade, o tempo todo é tempo para exercitar as virtudes. Então é aqui e agora. Esse é o principal ensinamento de Jesus. Porque qual é o contexto? Vamos trabalhar o contexto para a gente entender melhor. O contexto que Jesus falou isso, alguém lembra? Havia uma pessoa que Jesus auxiliou essa pessoa a se curar. Só que esse dia era sábado. E os fariseus hipócritas de plantão, o que eles estavam o tempo todo atrás de Jesus para pegar Jesus em contradição. Porque os judeus, o sábado era sagrado, era o dia que Deus descansou, né, na tradição bíblica, e com aquele dia não se podia fazer nada. Várias vezes Jesus esteve com eles dessa forma. Teve um momento que Jesus falou: se um burro cair no buraco, você não vai salvá-lo porque é sábado? Nesse momento Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando que o trabalho não tem dia, não tem hora. O trabalho do espírito imortal é o tempo todo. Os fariseus viviam o tempo todo tentando aprisionar Jesus por meio das contradições conforme a tradição farisaica. Os 3 tipos de trabalho que Kardec define: trabalho físico, trabalho intelectual e trabalho moral. O trabalho físico cansa? Cansa. Precisa de descanso, Tiago? Precisa. O trabalho intelectual cansa? Também cansa, porque o cérebro, pensar, tem gente que um pensamento já cansa, né? Já dorme. Principalmente seminário, começou a pensar, dá um cansaço e o olhinho fecha assim, a pessoa já dorme. Cansa para burro. E trabalho moral cansa? Não deveria. O espírito que se submete à missão nunca se cansa de trabalhar moralmente. O preguiçoso, ele nem começa a trabalhar porque ele já começa cansado, né? Esse negócio de missão não é comigo. Então ele já começa cansado e nem trabalha. Porque esse é o principal trabalho. Acabamos de refletir a partir da resposta da questão 115. O principal trabalho que nos cabe é exatamente esse, é o trabalho moral. Esse não cansa. É esse trabalho que Jesus o tempo todo estava demonstrando e que não tinha dia nem hora. É o trabalho moral, é o trabalho do espírito se transformando numa pessoa melhor. Vejamos a questão 675 apenas para referendar a proposta de Jesus, né? Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Kardec pergunta, na questão 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Dentro do que nós acabamos de refletir, só as ocupações materiais que é trabalho, gente? São trabalho? Vejamos, não.
espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o espírito trabalha significa o trabalho espiritual na transformação moral que nos cabe. O principal trabalho da vida. Toda ocupação útil é trabalho. Então, ocupar-se investigando as leis divinas como nós estamos fazendo é um grande trabalho que nós estamos realizando. Conversas edificantes são trabalhos imprescindíveis nas nossas vidas. Tem muita gente, mas ficar conversando, nós estamos gazeteando o trabalho. Estamos gazeteando o trabalho? Não, esse é o principal trabalho do espírito imortal. Trabalhar as questões morais da vida, trabalhar-se para se tornar uma pessoa melhor. A questão da segunda parte, toda ocupação útil, nós vamos ver mais desdobramento disso mais para frente, da utilidade, o que é trabalho útil, desde o aspecto profissional, material, até o espiritual. Mas isso nós vamos ter encontros específicos para trabalhar isso. Continuemos aqui na essência das leis do progresso e de trabalho. Vejamos agora a questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E aí, gente, depende de nós progredir mais ou menos rapidamente? Essa pergunta diz respeito a que leis? Progresso e trabalho. Por quê? Claro que liberdade, responsabilidade e causa e efeito está implícita. Mas por que progresso e trabalho? A própria pergunta já diz isso. Progredir mais ou menos rapidamente. O espírito operoso, espírito preguiçoso. O que progride menos rapidamente é o preguiçoso. O que progride mais rapidamente é o espírito operoso. Faz sentido ou não? Kardec está fazendo pergunta aqui especificamente dessas duas leis, lei do progresso e lei do trabalho. Vejamos a resposta. Certamente eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então a resposta novamente às duas leis presentes. A rapidez com que nós vamos progredir depende do trabalho de submeter a vontade de Deus, que é nós conhecermos as leis para praticá-las, ou de não nos submetermos a essas leis, que vamos, por preguiça, ficar recalcitrando, né, no mal, na própria preguiça que nos mantém ignorantes das leis. Então depende sempre de nós, do nosso esforço, seguindo uma direção ou na outra. Vamos agora para a questão 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e conseguintemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? O que Kardec está falando aqui? A vontade da maioria não era ficar vamos lá para a Bahia, ficar numa praia, olhando para o ar, para o mar, o resto da vida, errando para lá e para cá. Errando não no sentido de erro, errando de locomovendo, né? O espírito errante é o quê? É espírito que ainda precisa encarnar para evoluir. Pode ser encarnado ou desencarnado. Todos nós somos espíritos errantes. Porque não tem nenhum anjo. Tem algum anjo aí? Não estou vendo nenhum. Não estou vendo nenhum anjo. Então, somos todos espíritos errantes. Quem ainda não se tornou anjo é errante. Não tem nada a ver com erro, apesar que em português parece que é o mesmo radical, erro e errante. Não. Errante é aquele que ainda precisa encarnar. Só isso. Então nós poderíamos ficar, já está bom assim mesmo, já evoluí, já estou assim numa nice, vivendo muito bem,
Dá para a gente chegar a essa conclusão? É isso que Kardec está perguntando. Vamos ver a resposta? Indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Voltando à resposta da questão 115. Qual é o destino de todos? Qual é o destino de todos nós? A pura e eterna felicidade. Não vai haver ninguém que não vai chegar à pura e eterna felicidade. Então, cedo ou tarde, todo preguiçoso vai virar o quê? Operoso. Não vai ter preguiçosos para sempre. Todos vão sentir a necessidade de progredir. Por quê? Por que acontece isso? Tem a ver com uma força. Que força é essa? A força endoevolutiva. A força endoevolutiva não para de pulsar dentro do espírito, convidando ele a evoluir. Então não há espírito que permaneça estacionado nunca, por causa da força endoevolutiva, o tempo todo pulsando dentro dele. Por mais preguiçoso que ele seja, chega um momento que ele diz basta para a preguiça e segue operoso, porque a força endoevolutiva, ela é de que tipo? Ela é convidativa, mas ela é também o quê? Qual é a característica da força endoevolutiva? Tudo que vem de Deus tem essa característica. Ela é uma força onipotente. Ela é convidativa, mas ela é onipotente. Então, o poder dela é superior a qualquer preguiça que o espírito mantém. Cedo ou tarde, a preguiça se lhe dilui, porque esse convite é inexorável. Faz sentido, gente? Ele é inexorável, porque ele vem da força onipotente do Criador. Como vem da força onipotente do Criador, Deus não impõe a sua força, mas convida sempre. Então aquele impulso que convida sempre, o espírito, cedo ou tarde, ele se decide. O Afro chama a atenção de um ponto importante, que é a diferença do saber o que fazer e do sentir o que fazer, né? Saber que é importante progredir, todos nós já sabemos. Sentir a necessidade de progredir, nem todos, porque é aquilo que nós temos trabalhado. São 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar a verdade. Quanto mais nós adentramos na investigação das leis, o que acontece conosco? Ao saber como funcionam as leis, nós vamos gradualmente estimulando o sentir. É isso que você disse? Estimulando o sentir para conectar com a força autoevolutiva. Autoevolutiva é exatamente a força de vontade para que você possa progredir. É isso? É exatamente isso. Então, o processo do saber auxilia o sentir. Nós vamos ver daqui a pouco. O progresso intelectual auxilia o progresso moral. São as duas forças do espírito: intelecto, moral. Então essas duas forças, uma não está atrelada à outra, no sentido de que a moral sempre vai acompanhar o intelecto. Muitas vezes o intelecto avança primeiro e a moral vem depois, mas isso tem uma questão específica para trabalharmos essa parte do intelecto moral. Se para progredir é preciso mobilizar a vontade, sim, porque a vontade é a força autoevolutiva, é a força da vontade de evoluir, de melhorar. A força endoevolutiva convida você a progredir, como estava aqui na resposta. Todos nós temos esse destino, essa determinação divina, que é a pura e eterna felicidade. Agora, é um convite de Deus para nós. A força endoevolutiva, ela é convidativa.
Quem é que precisa aceitar o convite? Você. E o que você vai mobilizar para aceitar um convite? A sua vontade. Acabou de responder a sua pergunta. Só mobilizando a vontade que você aceita o convite. Porque o convite pode ficar ali milênios, pulsando dentro de você, convidando, e você continuar preguiçoso. Chega um momento que o Espírito cansa desse caminho e sente a necessidade de progredir. Quando ele sente, ele mobiliza a força autoevolutiva para progredir pelos seus esforços, porque só pode se progredir pelos próprios esforços. Essa determinação divina é um processo. Existe a determinação, mas quando vai acontecer, depende de nós. Porque esse determinismo é da felicidade. O livre-arbítrio entra em quando você vai ser feliz, agora ou muito mais tarde. Se você se submete às leis, você vai ser feliz agora. Se você deixa para depois, vai ser feliz mais tarde. Sempre vai passar pela vontade. Quando você investiga as leis, há um despertar da força autoevolutiva, sim, há um estímulo. Porque ao conhecer a lei, por exemplo, do jeito como nós temos estudado as leis, a lei de amor, justiça e caridade, não gera um estímulo para que nós exercitemos essa lei o tempo todo nas nossas vidas? Então é o estímulo que a investigação gera. Quando você utiliza do intelecto de uma forma reflexiva, como nós temos feito aqui, você sente vontade de progredir, porque você vê que as leis elas existem de forma minuciosa para que você seja feliz. Só que você não vai ser feliz pela lei, você vai ser feliz pela conexão que você tem com a lei. Vejamos a questão 779. A força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? E aí, gente? Será que o progresso é apenas uma questão social? Ou ele é algo intrínseco ao espírito? É algo intrínseco. O progresso material pode até estar relacionado com as questões sociais, mas nós estamos trabalhando principalmente é o progresso moral, que o Livro dos Espíritos trabalha em várias questões. Vamos ver aqui. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então vejamos que o contato social, a questão social vem depois. Não é ela que gera o progresso, é as pessoas que progridem que auxiliam a sociedade a progredir, a partir desse movimento natural do espírito. Vejamos a questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Nós acabamos comentando antes, quando o AFO fez aquela intervenção. E aí, gente? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Por que o progresso moral decorre do intelectual? É o que nós acabamos de refletir agora há pouco. Se você não sabe como funcionam as leis, tem como você cumprir a lei? E qual é a ferramenta que você usa para conhecer as leis? Investigá-las. Qual é a ferramenta que se usa para investigar as leis? Conhecer e investigar é a mesma coisa. A inteligência, o intelecto. A partir do momento que você conhece, investigou profundamente, você sente vontade de aplicar, de praticar aquela lei, evoluindo moralmente? Sim. Então é por isso que o progresso moral segue-se ao intelectual. Por isso que o movimento, o processo completo é intelecto moral sempre.
Vejamos na questão A, Kardec volta ao assunto. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É o que nós acabamos de comentar. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então vejamos aqui novamente a lei de liberdade, de responsabilidade e causa e efeito aparecendo, e a lei do progresso a partir da compreensão do bem e do mal. Ao compreender o bem e o mal, o que acontece conosco? Aliás, para compreender o bem e o mal, o que nós somos convidados? Ao discernimento? Sim, o discernimento é a virtude que nos leva a discernir o que é bem e o que é mal. Mas para compreender o que é bem e o que é mal, conhecer as leis, porque não são as leis divinas que dão parâmetro entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Nós já estudamos isso também. Na questão B, como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Vejamos, Kardec sempre ia atrás de todas as nuances das respostas, né? Isso era bem característica de Kardec. Bom, se o intelecto vai preceder o moral e auxilia o moral, por que existem povos tão intelectualizados e pervertidos também? Vejamos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, para que o espírito possa fazer tudo na totalidade, o que é necessário? Os dois progressos, intelecto, moral sempre. Vejamos, só intelecto vai fazer com que o espírito enverede pelo caminho do mal usando a própria inteligência. Espíritos extremamente inteligentes, encarnados e desencarnados, produzem muito mal. Mas o que falta a esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados? O senso moral. O senso moral só é possível com o progresso moral. E o progresso moral é decorrente do quê? Do conhecimento das leis divinas para que nós nos aproximemos de Deus. Fez um comentário que o cognitivo e o evolutivo são ativos e o emocional seria passivo, que acontece em nós e não a partir de nós. Na verdade, nós já estamos trabalhando outro nível de inteligência, chamada de inteligência consciencial, que transcende essa tríade cognitivo, emocional e volitivo. Na verdade, pensamento, sentimento e vontade são três forças do espírito que geram a energia mental do espírito. Mas o espírito é convidado a um nível de inteligência chamada de inteligência consciencial, em que ele se conecta com as leis divinas na sua consciência. E é um processo eminentemente ativo que acontece no espírito, que ele, a partir desse esforço de inteligência consciencial, ele desenvolve o senso moral. E esse senso moral faz com que ele utilize a inteligência sempre nesse mecanismo, intelecto moral. Porque ele conecta com as próprias leis na sua consciência. E aí ele passa a pensar-se espírito imortal, sentir-se espírito imortal e viver como espírito imortal. E aí ele se completa como um ser moral, como um ser que está cada vez mais produzindo equilíbrio em si mesmo. Então esse é o grande esforço do espírito, que passa pela tríade
pensamento, sentimento e vontade, que esses 3 níveis de inteligência que a ciência já desenvolveu. Nós temos trabalhado já esse outro nível, que é a inteligência consciencial, tanto aqui no projeto Espiritizar, e temos trabalhado profissionalmente também. Chama atenção numa coisa interessante, que as próprias leis humanas vão agregando o lado moral cada vez mais. Por quê? Porque há uma tendência delas a se aproximarem das leis divinas. Vamos ver agora a questão 988, uma pergunta muito interessante, que vai resumir todo o conteúdo que nós trabalhamos até agora. Questão 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Kardec está descrevendo que tipo de pessoa, gente? Pessoas de que tipo? Operosas, essas aqui? Fica numa pasmaceira, isenta de cuidado, não tem nenhuma prova, nenhuma expiação. Não tem gente assim? Que vive na rede, quando cansa da rede, deita na cama, simbolicamente falando. É esse tipo de pessoa que Kardec está perguntando. Então vamos ver a resposta. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro a calma é apenas aparente. Aqui ele não está falando da virtude da calma, ele está falando dessa inoperância. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamento o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então vejamos, olha o alcance dessa resposta. De que os benfeitores estão falando aqui? Da lei do trabalho. O tempo todo eles falaram da lei do trabalho. E de que mais em relação à lei do trabalho? Operosidade, que é a virtude ligada à lei do trabalho, ou preguiça ou inoperância, que é o vício egóico, que faz com que o espírito se distancie da lei do trabalho. Então vejamos que ao mesmo tempo que existem virtudes que nos aproximam das leis, existem vícios egóicos que nos afastam das leis. Natural. Onde tem uma virtude que vai iluminar um vício egóico, é porque existe aqui um afastamento das leis e aqui uma aproximação. Existem espíritos que passam a vida toda assim, gente. Vejamos, essa resposta aqui tem a ver com o quê? Com as questões materiais ou com as questões espirituais? Por que espirituais? Dificilmente, a não ser que a pessoa for milionária, tiver muito dinheiro, ela passa a vida sem trabalho. Mesmo assim, ela faz uma coisa ou outra. Agora, existe muita gente que trabalha materialmente muito e, do ponto de vista espiritual, está da forma como essa resposta fala? Tem ou não? Muita gente. Aliás, a grande maioria. A grande maioria das pessoas ainda na Terra está assim, do ponto de vista espiritual do termo.
trabalho principal, que é o trabalho moral, é colocado em segundo plano. O trabalho para investigar as leis, para desenvolver virtudes, para se autoaprimorar, ainda é para uma minoria. Por isso que pouca gente gosta de estudos reflexivos, profundos. Pouca gente, porque dá trabalho, até para pensar dá trabalho, né? Até para pensar reflexivamente é bastante trabalhoso. Então é muito mais fácil ir passear ou deitar-se. Tem muita gente deitando, fazendo um monte de coisa, mas está deitado do ponto de vista espiritual. E às vezes trabalhando até voluntariamente, achando que está conseguindo o reino dos céus, mas espiritualmente está deitado. Por que nós escolhemos não fazer nada? Por causa da preguiça moral, mas tem uma lei aí, a lei de liberdade. Até não fazer escolhas é uma escolha? Até não fazer escolhas é uma escolha. Não é por causa da... Não é? Não, eu sei que não é por causa da lei, mas porque não existe uma lei que leva você a fazer escolhas. Sim, a preguiça moral é que faz com que você escolha não fazer esforços, né? Não fazer esforços para melhorar, para se tornar útil, sempre com foco na felicidade. E como nós vimos, para encerrar, né, a nossa reflexão, essa felicidade começa quando? Aqui fala da felicidade futura, mas ela começa quando? Agora. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ensina Jesus. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo, essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis de progresso e trabalho? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a essência das leis de trabalho e progresso, sobre a importância do trabalho espiritual para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas para poder progredir. Como você se sente em relação à prática dessas leis? Você tem buscado amá-las e vivenciá-las? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo,
sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você evolua até a perfeição.